Olá, bom dia. Hoje, sábado, 24 de outubro de 2020. Shabbat Shalom. E Deus está usando Donald Trump para enganar o diabo. Não sou eu quem diz isso, é esse senhor que vocês estão vendo, o Rabino Mendel Cassim. Bem, antes de entrarmos nesta questão propriamente, quero mandar um grande abraço aqui para a Elizabeth Arnold F. Vieira. Ela é de São José dos Campos, São Paulo. Pediu um abraço e está aqui o meu abraço. Um grande abraço, Elizabeth Arnold F. Vieira. Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês aí de São José dos Campos. Bem, o Rabino Cassim está, de certo modo, indo a favor dos judeus de Israel, que são Donald Trump e não abrem mão. Aliás, tem razões para isso. Israel sente-se hoje, com o governo Trump, infinitamente mais protegida do que sentia-se com outros governos, principalmente com o governo Obama. Mas Trump tem feito mais do que isso. Tem, por exemplo, trabalhado um acordo de paz que pode, sim, favorecer palestinos e amenizar as relações entre judeus e palestinos. Mais do que isso ainda, Donald Trump costurou um plano de paz entre árabes e israelenses que está dando certo, e isso é histórico, nunca aconteceu antes. Primeiro foram os Emirados Árabes, depois o Bahrein e agora o Sudão a entrar no Acordo de Abraão. Árabes e judeus estão finalmente, desde a fundação do Estado moderno de Israel, dando-se bem. O que tem, claro, por outro lado, suscitado o ódio do Irã, por exemplo, da Turquia também. Mas o fato é que Donald Trump agrada e muitos judeus de Israel. Por outro lado, desagrada os judeus dos Estados Unidos. Mas isso é outra história. Por enquanto, este rabino que eu mostrei para vocês está de acordo com o que pensam os judeus de Israel, mas está também fazendo um papel de explicador, por assim dizer, do mistério Trump a partir das escrituras sagradas. O Rabino Mendel Cassim tem uma interpretação muito própria de por que Donald Trump tem tanta força hoje no mundo, apesar de ser odiado por grande parte dele. Ele começa fazendo uma analogia entre Donald Trump e Esaú. Esaú foi o primogênito de Isaac. Para quem não conhece a história bíblica, Deus prometeu a Abraão que de Abraão e sua esposa Sara, Deus faria uma descendência na terra, uma descendência dele. E a descendência seria tão grande quanto o número de grãos de areia ou de estrelas no céu. Quem pudesse contar as estrelas no céu poderia contar a geração de Deus através da promessa que fizera a Abraão. Bem, Abraão precisou ter muita fé para acreditar nessa promessa, porque era um homem próximo aos 100 anos, e Sara, sua esposa, próxima aos 90, quando da promessa, ou melhor, eram ainda um pouco mais novos, mas já bem distantes da possibilidade de gerarem filhos. Acontece que Sara, a esposa de Abraão, não tinha tanta fé, acabou duvidando e por isso pensou: bem, Deus não erra. Se ele fez uma promessa ao meu marido de que ele teria uma descendência
tão grande quanto as estrelas do céu, certamente Deus não estava pensando em mim, mas apenas em Abraão. Portanto, Sara separou entre os seus empregados uma chamada Agar e deu a Abraão para que deitasse com ela e gerasse, portanto, a descendência que Deus havia prometido. Agar, de fato, deitou com Abraão e deste encontro nasceu Ismael. Bem, Sara acabou se incomodando com o tempo, com o passar do tempo. Sara, claro, acabou se incomodando com Agar, que de sua empregada, aliás, a Bíblia chama escrava, que de sua escrava passou a ser como que, comportar-se como que senhora absoluta do recinto, porque, afinal, de seu ventre nascera o descendente de Abraão. Passou a esnobar a esposa legítima Sara, a se comportar como se fosse a própria. E Sara ordenou, melhor dizendo, ao seu esposo que expulsasse Agar. E assim fez Abraão. No entanto, a esposa, apesar da ira de Sara, Agar não ficou desamparada. Abraão, por promessa do anjo, foi generoso com Agar e Deus ainda mais, posto que de Ismael surgiu uma grande nação, ou melhor, um grande povo, que é o povo árabe, filhos de Abraão. Bem, acontece que uma vez despedida Agar e seu filho Ismael, Abraão continuava sem filhos, mas a promessa não havia sido cancelada. Até que o anjo do Senhor voltou a Abraão e confirmou-lhe a promessa: de ti e de tua esposa nascerá uma descendência de Deus na terra. E nesse momento, Sara, que meio escondidinha ouvia a conversa, riu. Riu porque achou engraçado. Como pode uma senhora de 90 anos, com o ventre seco, dar à luz a um filho? O anjo do Senhor soube que Sara riu e disse: o teu filho se chamará Isaque, que quer dizer algo mais ou menos como o filho da risadinha, o filho do sorriso, o filho do riso de Sara. E de fato, Sara, algum tempo depois, dá à luz a Isaque. Bem, Isaque cresce debaixo dos olhos do Senhor, torna-se um homem forte, belo, atraente, e desposa Raquel, e com Raquel tem um casal de gêmeos. Desculpem, ato falho, a esposa de Isaque era Rebeca. Raquel foi esposa de Jacó. Esaú e Jacó. Acontece que Esaú era o primogênito, nasceu primeiro, e agarrado ao seu calcanhar surgiu Jacó. Portanto, o herdeiro de Abraão e o herdeiro de Isaque, filho de Abraão, seria, evidentemente, o primogênito, Esaú. Acontece que Esaú foi engambelado pelo segundinho, o Jacó. Esaú era um homem de poucas palavras, mas de ação. Era o que chamamos hoje de bruto. Ele era um bruto, como esse Scania jacaré que vocês estão vendo. Era mais ou menos isso. Gostava de caçar, era todo peludo, diz a Bíblia, um guerreiro praticamente, e sem muitas papas na língua. Pois bem, um dia, voltando de uma caçada, Jacó, que ficava sempre cuidando de sua mãe, ajudando a sua mãe, pediu se Esaú estava com fome, e ele poderia fazer, portanto, um prato de lentilhas para Esaú. Esaú, sim, voltou com muita fome e aceitou a oferta generosa de seu irmão gêmeo. Acontece que essa oferta generosa tinha um preço. Jacó disse: bem, eu te preparo um prato de lentilhas
contanto que você me dê a progenitura. Esaú não pensou muito, estava com fome, não era um homem de muito pensamento, sugere a Bíblia. Topou a parada, foi lá, comeu um belo prato de lentilhas e vazou. Acontece que depois ele ficou sabendo, o herdeiro abençoado pelo seu pai Isaque agora era Jacó, e não mais ele, o mais velho, o primogênito. Ficou revoltadíssimo, pensou em matar Jacó. Mas, enfim, como a mão do Senhor estava sobre Jacó, nada aconteceu. Esaú pegou parte dos empregados da casa, e vazou com a metade, ou pelo menos uma boa parte da sua herança, e foi viver em outros cantos. Ali também nasceu um grande povo, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Mais tarde, Deus mudaria o nome de Jacó para Israel, que é o pai das 12 tribos que compõem o povo de Israel bíblico. Bem, resumidamente, essa é a história. O fato é que Esaú ficou meio que esquecido, mas a impressão de que era um homem bruto, um guerreiro, um homem forte, essa ficou para todo sempre. E o rabino, este rabino, Mendel Cassel, faz exatamente essa associação. Donald Trump tem o espírito de Esaú. Acontece que Esaú volta agora, no final dos tempos, segundo o rabino, para defender o seu irmão Jacó. No final das contas, fizeram as pazes, a narrativa bíblica diz isso. E voltaria agora, portanto, o espírito de Esaú para ajudar o seu irmão Jacó. E, de fato, Donald Trump tem feito isso, tem ajudado o irmão Jacó, ou melhor, o povo de Israel, como nenhum outro presidente. Acontece que o rabino vai ainda mais longe, e ele, fazendo uma comparação com o livro de Jó, diz o seguinte: Deus comunicou ao diabo, que acusava Israel de seus vários crimes, que mandaria um defensor para aquele povo, para redimir Israel de muitos dos seus pecados. Não redimir como Cristo, nesse caso, para tornar Israel protegida e grande num momento difícil. E o diabo não gostou. Disse, não, aquele povo lá não merece isso de jeito nenhum. Não aceito que tu mandes alguém para defender aquele povo. Vejam o que ele fez. Pois é, acontece que Deus enganou o diabo, dizendo o seguinte, tá bem, eu mandarei sim este homem para defender Israel, mas ele será odiado por muitos, será considerado por muitos um estúpido, um bruto, como foi o caso de Esaú. E o diabo pensou um pouco e falou, bom, aí até me serve. Se ele será odiado, está tudo bem. Pois é isso que o rabino está passando. Donald Trump é odiado sim, considerado um bruto sim. No entanto, a mão do Senhor está sobre Donald Trump, o sustentando, o protegendo para que ele leve Israel pelo tempo da tribulação a pelo menos um momento de paz e prosperidade. E nada o poderá derrubar, já que é protegido de Deus. É uma história bonita, claro, e faz muito sentido agora que os judeus estão divididos. Os judeus de Israel querem sim Donald Trump, porque sentiram na própria pele que estão mais seguros. Já os judeus da América preferem Joe Biden, porque é mais legal, porque é mais bacana, porque é mais educado, porque é mais elegante, porque isso, porque aquilo. Bem, os judeus da América sempre penderam para o lado democrata, gostam da coisa mais liberal. Pois é. Acontece que Joe Biden, diferentemente de Donald Trump, não é muito legal com Israel, pelo menos não foi no passado. Tanto é que teve o desprezo da primeira-ministra
Golda Meir nos anos 70. Aqui outra historinha, se me permitem. Em 1973, no dia 6 de outubro, Israel foi atacada de modo surpreendente por Egito e Síria. Egito e Síria fizeram um ataque surpresa no dia 6 de outubro, quando Israel comemorava o Dia do Perdão, ou Yom Kippur. E houve, portanto, muita falha na defesa. Israel não imaginava que seria atacada deste modo, e ainda mais num dia santo, por Egito e Síria. Mas foi. Houve também falha no serviço de inteligência. E quando se deram conta, Egito e Síria já tinham avançado mais de 15 quilômetros dentro do território de Israel. Bem, aí houve também um grande mistério. Israel conseguiu reverter a situação, apesar de ter muita baixa numa batalha em Suez, conseguiu reverter a situação e em menos de 20 dias já tinha dominado Egito e Síria. Havia chegado inclusive a Damasco e podia tomar Damasco, assim como o Cairo. Claro, deixaram para lá. Mas o fato interessante é que 40 dias antes do Yom Kippur, ou seja, 40 dias antes de ser atacada, Israel recebeu a visita do senador Joe Biden. Essa foto que vocês estão vendo aí é deste dia, mas quem está beijando a mão de Golda Meir, a primeira-ministro de Israel, não é Joe Biden, e sim o embaixador Rolf Paulus, o embaixador alemão Rolf Paulus. Mas foi nesse dia que Golda Meir recebeu friamente Joe Biden. Por quê? Porque ele vinha com uma proposta um tanto quanto prejudicial a Israel. Ele havia se encontrado, antes de ir a Israel, com Anwar Sadat, o presidente do Egito, que acabou depois atacando Israel. Ficou lá um tempo no Egito, conversou bastante com Anwar el-Sadat e depois voou para Israel. Em Israel, o seu pedido para a paz foi o seguinte: que Israel deveria abandonar algum território, como, por exemplo, a Cisjordânia, a faixa de Gaza. Israel havia conquistado esses territórios em 67, na chamada Guerra dos 6 Dias. Também parte do Sinai e as colinas de Golã. E a proposta do senador Joe Biden era que Israel se livrasse dessas terras, ficasse pequenininho, desse outras terras não muito disputadas para os árabes, que ficaria tudo bem. Joe Biden era o emissário de Anwar al-Sadat. Foi a Israel para enfraquecê-lo. E hoje está aí falando que continuará sendo um grande amigo de Israel. Muito amigo. Mas os judeus lá da América parece que não sabem dessa história. Joe Biden tem um passado bem complicadinho. Por exemplo, uma matéria saída hoje muito interessante na Eurasia Review, ela diz que Joe Biden votou 2 vezes contra os aposentados da América no seu passado obscuro. A matéria diz o seguinte, vou ler só um trechinho. A Previdência Social, que não é exatamente uma questão polêmica nessa temporada de eleições, fez uma aparição na última hora. Alguns eleitores estão alegando que o senador Joe Biden votou 2 vezes para taxar a Previdência Social. Taxar a Previdência Social é o seguinte, de um modo muito claro, muito simples, muito resumido, se bem que aqui no Brasil todo mundo sabe o que é taxação de Previdência Social. É você contribuir para receber um tanto e depois receber apenas a metade quando aposentado, porque taxas e mais taxas comeram boa parte do seu din-din. Foi isso.
Biden votou 2 vezes no passado para taxar a Previdência Social. Em 2020, alguns trabalhadores que perderam o emprego puderam optar por começar a receber a Previdência Social aos 62 anos, como sua primeira oportunidade. Esses trabalhadores devem hoje compreender que a tributação dos benefícios de aposentadoria dificilmente é a sua única preocupação. Aos 62 anos, eles recebem o menor pagamento possível e, se optarem por complementar a Previdência Social com rendimento do trabalho, o governo deduzirá $1 para cada $2 que ganharam, ou que ganham, além do limite de 18.240. Dificilmente uma soma principesca, diz o Eurasia Review. E tudo isso por quê? Porque o senador Joe Biden trabalhou arduamente no passado para isso. Para que o aposentado de hoje tenha $1 recolhido sob forma de taxas dos $2 ganhos. Parabéns, Joe Biden, o velho amigo de Israel. Muito bem, acho que era isso por enquanto. Hoje, sábado, parece que foi o dia das boas historinhas, mas o fato é esse. Uma surpresa vindo de um rabino que faz uma interpretação tão, digamos, peculiar sobre Donald Trump. Ele é um protegido de Deus, mas tem mais, não acabou. O rabino diz que recebeu do próprio Deus a informação de que Donald Trump vencerá as eleições. E por falar nisso, Donald Trump vota hoje, lá na Flórida. Claro, mais um voto para Trump, evidentemente. Até depois.